eu preciso que vocês acessem o portal. Então, vai ter lá no portal pré-aula, aula, pós-aula. Até a aula 7. 7, estão vendo? 7. Tá, não cabe tudo aqui, ó. Mas até a aula 7, até a aula 7, já está tudo no portal, ok? Aí a Ana comentou comigo o seguinte, Ana, o observador, falou, professor, os pontos das atividades não batem com o que a gente fez até aqui. Então, sim, a Ana está certa. Por quê, pessoal? Por causa do regulamento da instituição, aquela forma lá que eles colocam de distribuir os pontos, me complica um pouco no sentido daquilo que a gente já tinha feito. Então, vamos lá. Eu passei para vocês até o momento, salvo engano, eu passei 550 pontos de atividades, ok? Tá? Isso tudo já vai ser computado, tá tudo certinho. Então, o que vale a partir de agora, no que tange a pontuação, é a partir da atividade da unidade 2, seção 1, que é da aula de hoje, normas de auditoria. A partir dali, eu vou somar as pontuações direitinho e vai ficar faltando 50 pontos que depois eu distribuo para vocês. Ok? Ô, Éder. Quem? Eu tô Oi, conversando Cláudia. com a Viviane. Eu tô conversando com a Viviane aqui. Ela não tá no grupo, não. Ela não tá sabendo da aula, não. Eu vou pedir para Meu vocês Deus. É por incluírem isso. ela. Pode falar. Ô, Cláudia, manda para ela o link no WhatsApp, minha querida, por gentileza. Tá, tô mandando aqui. E a colega dela também não tem? A colega dela, não sei. Pede para ela fazer a mesma gentileza, Cláudia, por favor. Tá, peraí. Tá? Enquanto isso, eu vou dando instruções aqui básicas, tá? Tá. Então, a partir de agora, eu preciso que vocês acessem o portal. Por quê, pessoal? Até para fins de contar a presença de vocês, eu vou dar a presença conforme atividades do portal, ok? Quem baixar lá a atividade está presente. No teu caso, Cláudia, é diferente, porque eu sei que você especificamente ainda está com alguma dificuldade lá, tá? Os demais eu vejo já tudo bonitinho na plataforma, então é por lá que eu vou avaliar. Ok? Agora à noite eu entrei, Ed, e eles já disponibilizaram. Eu só não olhei direitinho para ver se está tudo certinho ainda, né? Fechou. Então amanhã eu já Mas vejo aí com... eu já vou começar a Perfeito, meu bem. acessar para ver. Perfeito. Aí eu vejo com você individualmente e qualquer coisa a gente acerta os ponteiros, tá bom? Tá. Você passou para Vivi e para a colega dela e pediu para avisar a colega dela? Acabei de passar. Excelente, muito obrigado, tá? Por nada. Então, pessoal, o que que acontece? Então, além das atividades que eu coloquei lá, são questões, exercícios, tudo. Por quê, pessoal? Eu não tenho como passar estudo de casos para vocês, para a gente não fazer na sala de aula, não debater. Infelizmente, com essa loucura que está no momento, está tudo muito complicado, tá? Mesmo assim, a gente vai debater, né? Na próxima aula tem uma coisa bem bacana que eu peguei super atual aí com base no coronavírus impactando o trabalho dos auditores. Eu trouxe uma coisa bacana para a gente estar discutindo, mas essa discussão vai ficar para a próxima aula, tá? E aí, para vocês terem ideia do impacto que isso causa, inclusive nas empresas, né? Então, lembrando, a partir de agora, o que vocês vão ter que fazer para mim, a unidade 1 está fechada, são as atividades que eu dei. Da unidade 2, seção 1, viu, Daiane? Unidade 2, seção 1, a partir dali vai ter pré-aula, aula e pós-aula. Lá que estão os meus exercícios. Depois, num segundo momento, vamos combinar direitinho como é que vocês vão fazer para me mandar isso, né? Porque eu tô... Aí é um pouco de fé, um pouco de crença, é acreditar em Deus. Estava até falando com o Mark Sheila hoje. Eu acho improvável a gente voltar antes de abril. Mas, nesse momento, os rumores é por volta do dia 13. Mas, assim, é um número oficial, mas a gente já sabe. Não vai rolar, pessoal. Não vai rolar. Eu acho que até ali na última semana de abril, é quase certo que a gente vai se encontrar toda semana sim. A partir de semana que vem, essa aula não vai ser por essa plataforma. O aplicativo vai estar dentro do AVA. Vocês têm que acessar lá dentro do AVA. Vai estar até anota isso aí.
O link do encontro sempre, o link do encontro vai estar sempre na unidade 1, aula 1. Unidade 1, sessão 1, aula 1. Tudo bem? O link sempre vai estar lá. Não tem outro lugar para me disponibilizar. Todos os professores... Então, a 2.1 é a de hoje, então ela não vai estar. Isso. Vai começar a partir da 3. Não, presta atenção, calma. Não vamos misturar. Hoje, a gente está falando dos exercícios, das atividades, dos materiais. Sessão 2.1, tudo bem? Sim. Beleza. Eu estou dizendo que a partir de semana que vem, Ilana, para todas as matérias, o aluno vai ter que acessar o link do professor pela unidade 1, sessão 1, aula 1. Seja a minha, seja de qualquer outro professor. Ah, tá. Entendi. Essa foi a regra que foi falada hoje na nossa reunião institucional. Tá bom? Entendi. Beleza. Tá? Então é só para acessar o link, vai ser sempre lá no primeiro encontro, digamos assim. Ok? E aí, a gente vai estar acessando pela nova plataforma, que pelo que eu vi, é muito, muito parecida com isso aqui. Muito parecida. Tem alguns ajustezinhos para lá ou para cá, mas é bem parecida mesmo com isso, tá bom? Até aqui combinados, pessoal? Dá um joinha aí, eu falo um sim aí no telefone. Alguma dúvida? Não, A sim, plataforma tá certo. é web, é mobile. A plataforma do AVA vai ser só web ou ela tem mobile também? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Eric. O que eu fiz exatamente essa pergunta para o cara do treinamento hoje. Você pode baixar o app no seu celular? Pode, tem o app lá para poder baixar. Mas pelo que eu entendi, parece que quando você baixa, você tem que fazer um cadastro. Então, quem quiser acessar via web, pelo que o rapaz me explicou, dá literalmente na mesma. Tanto uma situação quanto outra não muda. Ei, Gabi. A Gabi tá entrando também, ótimo. Tá bom? Beleza, Eric? Não era o Eric, não. Uriel Acabei e tá de ok. entrar. Quem fez a pergunta? Uriel e tá ok. Ah, tá jóia, Uriel. Obrigado. Me desculpa, querido. Perdão, tá? Problema. Perdão. Aos pouquinhos nós vamos acertando. A Gabi, ela fez umas 4 conexões diferentes. Vocês estão vendo, né? Só dá Gabi no meu computador agora. Impressionante. Ela acessou pelo celular, ela acessou pelo notebook. Impressionante. Tá me ouvindo, Gabi? Nossa, que exagero essa garota, velho. Velho, você viu só ela que aparecer na tela. Tá igual a Ana. A Ana também tem umas 8 conexões aí, ó. Duas... Olha lá, o pai dela ficou curioso para ver se ela não tá mandando nudes. Ó que baixaria. Dessa é outra, cara. Olha lá, o pai dela vem dar um enquadro dela para ver se ela tá estudando mesmo, né? Olha lá, que bonitinho. Boa noite, pai. Beleza? Muito bem, vamos lá. Então, beleza, meninos. Vamos começar a nossa aula, então. Vamos recapitular aqui um pouquinho do que a gente ia falar na última aula. Então, vejam como vai ficar. Eu vou acessar, nesse momento, o meu material. Dá um ok aí para mim pelo grupo, se vocês vão estar vendo direitinho. Não tem nas duas coisas. Pessoal, se alguém não estiver vendo o slide, abre o som aí e fala para mim. Se alguém não estiver vendo. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui porque estava para frente, eu não tinha visto. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Qualquer coisa, vão parando e perguntando.
A nossa aula de hoje ela vai tratar das normas de auditoria, tanto as normas técnicas quanto as normas profissionais. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa entender que toda e qualquer profissão ela tem um conjunto de normas que as regula, ok? Toda e qualquer profissão. Seja normas de segurança, seja normas de procedimento, seja normas de execução, né? Todas as profissões têm o seu rol de normas que regulam, que estabelece um conjunto de regras para que essa profissão possa ser devidamente exercida, ok? Boa parte de nós, quando entramos nas nossas empresas, a gente recebe lá um manual. Esse manual, ele vai determinar como vai se dar o dia a dia, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, as suas regras. O que acontece com o trabalho do auditor? Essas normas, esse conjunto de regras, eles são previamente estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade em consonância com as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Ok? Basicamente, então, o que são normas de auditoria? É um conjunto de regras técnicas que vão estabelecer as condutas do trabalho, as rotinas do dia a dia, bem como o trabalho do auditor desde o começo, a contratação do trabalho e a cobrança de honorários, passando por todo o rol de obrigações da auditoria interna, até o momento final, que é quando do término dos trabalhos e a entrega do parecer do auditor independente. Ok? Então, essas normas de auditoria, né, elas são divididas basicamente em duas áreas que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é norma de auditoria, outra coisa é... Oi? Alguém ficou com dúvida? Então tá, se tiver dúvida, me pergunta. Então, não, é porque tem gente que tá com o microfone ativado. Aí tá, você falou no início, aí o pessoal ficou, sim, o pessoal que entrou depois, né? Ah, não, fechado. Galerinha, quem chegou depois aí, vai lá embaixo na sua telinha e clica no microfonezinho para ficar vermelho, só para não captar o som ambiente, tá bom? Então, o pau tá quebrando aí. Vamos lá. Então, as normas de auditoria, elas são diferentes dos procedimentos. O que são as normas? O que são normas de auditoria? Normas de auditoria é o conjunto de regras, é a parte legislativa, digamos assim, né? É a parte de medidas que estão previamente descritas e trata das ações e dos objetivos que serão realizados nas ações do trabalho de auditoria. Então, a norma é a lei, é a escrita. E o procedimento é a execução dessa escrita. A norma é a parte legislativa, é a parte escrita, o procedimento é a ação que vai ser praticada. Ok? Então, você tem um conjunto, por exemplo, nós temos as leis de trânsito. É a norma, ok? E o que é a prática? É a sua condução no dia a dia do veículo automotor. Então, norma é o arcabouço de medidas e ações voltadas para o trabalho do auditor, e o procedimento é a execução, é o ato, é a ação de fato por ele praticada. Aqui, meus bebês, eu coloquei para vocês o livro, né? As normas de auditoria completa, está no capítulo 4 do livro do professor Atier, né? Auditoria, Conceitos e Aplicações. Esse livro, deixa eu dar um stop aqui, mostrar para vocês. Vou colocar aqui de novo, peraí. Muito bem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo o livro?
Sim. Ok. Qualquer coisa vocês falam aí. É porque agora eu não tô vendo vocês por causa da ferramenta para vocês poderem ver o material, tá? Então, o livro aqui do professor Atier, eu considero um dos melhores livros de auditoria. Eu acho que é um dos melhores autores que eu conheço. O que é o legal desse livro, tá, galerinha? Esse livro, clicar aqui, ele tá na biblioteca virtual de vocês, tá? Então, vocês acessam lá na biblioteca virtual, no Minha Biblioteca, e aí vocês acessam o livro do professor, né, Atier. Então, no capítulo 4, tem tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, de forma bem detalhada, bem descrita. Agora, é claro, pessoal, né? Vamos voltar aqui. É claro que é super maçante. É claro que é uma leitura cansativa. É chato pra caramba. É bem pesado. Mas, infelizmente, é aquela coisa que daqui a pouco eu vou comentar. Se vocês não conhecem as suas normas de trabalho, vocês estão mortos. É fundamental conhecer as normas de trabalho. Se você, quem conhece as normas, melhor aplica elas. Eu vou dar um exemplo, eu até citei isso na minha web aula lá num ponto, né? Na época do... E ó, não estou discutindo política, estou discutindo fato. Na época do impeachment da Dilma, o pessoal odiava o tal de Eduardo Cunha, ok? Né? O pessoal que não era da esquerda. Quem era da esquerda odiava o cara. O Eduardo Cunha é um canalha de marca maior. Né? Ele era o presidente da Câmara, foi ele que conduziu o impeachment da Dilma, está até preso hoje. Mas não é isso que eu quero comentar. O fato concreto é o seguinte: todo mundo, a esquerda e a direita, por mais que odiasse ele, mas só que tinha uma coisa que todo mundo reconhecia no cara. Ninguém conhecia melhor o regulamento da Câmara dos Deputados do que ele. Ninguém ali dentro. Ninguém dominava aquilo ali como o cara. O cara tinha know-how, ele sabia. Então ele sabia quando travar um deputado, ele sabia cortar a burocracia, quando fazia algum tipo de tramóia ali para travar as votações, ele sabia travar, ele sabia fazer a coisa. Então isso é importante porque quando você conhece as regras, quando você domina a lei, quando você domina a norma, você literalmente se impõe pelo conhecimento. Então é isso que eu estou falando. Por mais que eu achava o Eduardo Cunha um canalha de marca maior, mas tinha que reconhecer. Ele dominava aquele parlamento quase como ninguém. Ele sabia das regras do jogo, né? Às vezes eu vejo muito programa esportivo sobre isso. Como os próprios atletas não conhecem a regra do esporte. Então, se vocês querem seguir amanhã ou depois a carreira de auditor, é fundamental que vocês conheçam as normas de auditoria. Não pode se dar ao luxo de não conhecer as normas, ok? Putz, grilo. Agora que eu vi aqui, deixa eu... Max Shannon, me ajuda, hein? Dá uma força pro profs, tá? Deixa o Eduardo Cunha em paz. Vamos voltar para a aula. Tá proibido de falar em política, jovem. Ouviu? Só comentei o exemplo porque ele dominava bem aquilo. Toda pessoa, pessoal, quando conhece bem as regras de uma coisa, ela está na frente das outras. Ela domina melhor a situação. Porque ela sabe, quando você conhece as regras, o ponto positivo é você conhecer as brechas. Um exemplo que eu falo muito para os meus alunos em contabilidade tributária é exatamente esse ponto. Quem conhece bem a legislação tributária, ele sabe encontrar brechas na lei, que é o que a gente chama de elusão tributária, zonas cinzentas, que não está muito claro, ele encontra essas brechas e consegue arrumar benefícios tributários para os seus contribuintes, para os seus clientes. Então, como é que consegue isso? Conhecendo bem a lei. Quando você conhece a lei, você conhece as brechas dela. A mesma coisa aí é o exemplo que eu estou dando da norma, tá? Então, voltando aqui para a aula, quem precisar, fica a dica aí, o livro está lá na biblioteca virtual de vocês, tá? Tá no Minha Biblioteca, tá bom? Ele é ótimo livro, ótimo, na minha opinião, o melhor que eu conheço. Eu vi aí que a Isabela entrou. Boa noite, Isabela, tudo bem? Boa noite, ela está joia. Joia, filha. Cadê a Vivi? A Vivi já entrou também. Onde tá a Vivi? Eu não sei, eu acho que ela já entrou também. Entrou não.
Entrou não? Então vou entrar. Ah, então tá. É porque a Gabi e a Ana Flávia, elas decidiram, elas monopolizaram as janelas. Então, eu tenho umas 8 janelas com ela aqui, então eu não consigo ver os outros, ok? Né? É isso. Aham, tá bom. Eu passo na cara mesmo, vocês já me conhecem. Se ao vivo eu já sou do jeito que eu sou, imagina online. Eu sou pirado. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, essa é a diferença básica. Opa. Beleza. Então, essa é a diferença básica de norma e auditoria, tá? Vamos começar a verificar os principais pontos da norma. E depois, assim que terminar aqui, faltam 4 minutinhos. Quando faltar um, eu aviso vocês. Já vou disparar lá no grupo de novo. Vocês acessam e a gente continua a aula. Lembra que eu falei para vocês que até 2007, nós aqui no Brasil, a gente trabalhava com padrões ainda que não estavam em conformidade, em consonância com aquilo que acontecia no mundo inteiro. Então, a partir da Lei 11.638 de 2007, nós começamos a ter, o processo contábil no Brasil começou a ter uma cara, uma forma relacionada ao quê? Aos melhores padrões de contabilidade internacional do mundo. Ok? Então, a gente começou a trabalhar igual os melhores centros contábeis, né? Bom, diante disso, é claro que teve uma mudança muito grande no trabalho do profissional de ciências contábeis, é evidente que também impactou de sobremaneira quem, pessoal? Impactou de sobremaneira o trabalho do auditor, tá certo? Então, a partir, principalmente, né, teve uma série de normas, foram sendo instituídas aos poucos, né? Mas a estrutura básica de normas brasileiras de contabilidade, que foram registradas aí lá na resolução do CFC 1328, elas vão nortear as principais ações no que tange ao processo contábil. Depois do intervalo, que a gente vai fazer intervalo, a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos pensar um pouquinho na revisão da norma da NBC. Quando fez a revisão dessa norma NBC, eles decidiram criar algumas regras para determinar a característica da nomenclatura. Toda vez que você vê uma NBC e depois tem uma sequência R, significa que ela é uma norma de revisão, ok? Agora, quando essa revisão ela é parcial, né? Quando ela é toda revista, ela ganha uma letra R. Quando ela é parcial, apenas o pessoal faz alguns ajustes e mantém o nome. Então, diante disso, a gente precisa compreender o quê? Que há diferenças claras, né, entre normas técnicas de auditoria e normas profissionais de auditoria. Ok? Não é a mesma coisa. A norma técnica é o todo, ela avalia o trabalho de auditoria, qual é o objetivo de uma auditoria, qual é o propósito dessa função, ok? Nas empresas. Já a norma profissional de auditoria, ela estabelece regras para o exercício profissional. Então, as normas profissionais, e daqui a pouco nós vamos falar sobre cada uma delas, elas sempre tem aqui, ó, NBC-P. O P aqui significa que é uma norma profissional. Quais são elas? Então, nós temos a norma geral, a NBC-PA, que é a que nos interessa, que é a norma do auditor independente, e a NBC-PP é relacionado ao profissional de perícia contábil. Então, vocês aí, independente de ser auditores ou não, todos vocês são regidos pela NBC-PG, que é a norma que rege o trabalho dos contadores como um todo. Ok? A NBC-PA rege a norma daquele que é profissional de auditoria independente. E a NBC-PP vai regir o trabalho do perito contábil. A gente vai entrar no nosso último minuto. Assim que cair aqui, não se assuste. Vai cair mesmo. Já estou aqui disparando o link para que vocês possam acessar. Muito bem, vamos continuar aqui. Já as normas técnicas, como eu disse, é o rol doutrinário
são as regras e o procedimento aplicado ao trabalho de contabilidade, a contabilidade como um todo. Então, vocês também têm aqui todas as NBCs que regem as normas técnicas. Então, é NBC-T, tá vendo aqui a letrinha T? Toda NBC que tem a letrinha T na frente aqui é uma norma técnica da profissão de vocês. Aí a letrinha que continua, ela vai determinar. Então, a NBC-TG são as normas gerais do trabalho de contabilidade. Elas vão ser divididas